Respira. Ah, sim, lá do celular, né? Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast Entrevista. Estamos aqui mais uma vez para ter mais uma conversa com outro professor. Quem diria, não? Quem diria? E dessa vez, para conversar conosco, temos aqui o professor formador do Instituto Gustav Ritter de Arte e Educação, professor João Lucas, que tem uma trajetória notável que iremos compartilhar um pouco agora. João, se apresente. É um prazer, Giovana, estar aqui nessa salinha, né? Dá um pouco de nostalgia. Então é sempre um prazer vir aqui conversar um pouco com você e ainda mais deixando isso gravado, né? Para que mais pessoas consigam entender um pouquinho do que eu sou, um pouquinho do que a escola onde eu estou, né? O Instituto Gustav Ritter e a gente conseguir caminhar juntos, né? Cada vez mais próximos. Então, como você falou, eu sou o João Lucas Andrade de Faria. Atualmente sou professor no Instituto de Educação em Artes, professor Gustav Ritter, uma das escolas, né? Depois que a gente entra no estado, a gente vê que as coisas nem sempre funcionam do jeito que a gente gostaria. Então, pelo Ritter ser uma escola pequena, poucas turmas, eu preciso trabalhar em outra escola, que no caso seria o Robinho, Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo, fica ali no Nova Esperança. O Ritter fica em Campinas, né? E o Robinho fica no Nova Esperança. Então, atualmente eu dou nessas duas escolas, com muito prazer. São duas escolas que eu gosto muito de estar ali, de conviver e de estar caminhando junto. Já posso me apresentar um pouco mais a história? Pode contar livremente. Certo. Então, eu saí daqui da UFG, formei aqui no ano, salvo engano, 2020. Posso estar enganado, foi 19. Não sei se eu formei em 19 e peguei o diploma por conta da pandemia. Não, a pandemia foi 2020. Então, foi no início de 2020 que eu me formei. E demorei um pouquinho para pegar o diploma, porque veio a pandemia, todo aquele processo, mas formei naquele ano. Foi um pouco doloroso para mim esse processo, mas que depois que eu entendi o meu lugar, entendi onde eu queria chegar, as coisas fluíram bem. Então, no começo foi um pouco complicado até eu entender como é que era a rotina de universidade, como é que era a rotina de estudos, até eu pegar no tranco ali e as coisas caminharem e fluírem melhor. Depois, assim que durante o meu curso, participei do Pátio da Ciência, fui monitor do Pátio da Ciência quase a minha graduação toda, junto com a graduação e o Pátio da Ciência também fui estagiário em algumas escolas, uma delas foi o Colégio Integrado, foi onde eu fiquei um pouco mais tempo, e lá eu pude começar a carreira como professor. Comecei no Integrado, com algumas aulas de plantão, com algumas monitorias. Depois surgiram outras oportunidades, veio o contrato no Estado e aí saí. Fiquei só no Estado, onde eu estou até hoje. Então vai fazer em torno de 5 anos que eu estou, né? 5, 6 anos que eu estou nessa trajetória atuando como professor mesmo. Com muito orgulho. E hoje, cada dia mais feliz. E o que te levou para o mundo da docência? Por que você quis ir para esse caminho? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas que a gente vem se perguntando desde quando a gente entra aqui, né? Por conta de alguém. Mas é uma pergunta que eu tento responder e parece que cada dia eu encontro um motivo a mais. Um dos motivos principais foi o contato que eu tive com um professor meu de física. E o que eu achava curioso, na verdade, não eram as aulas em si. Engraçado, né? Não eram as aulas. Eram alguns momentos fora da sala que aquele professor organizava. Eu lembro dele até hoje, é o D'Angelo, professor D'Angelo Crisóstomo, se eu não estou enganado. E ele organizava umas visitas técnicas, uns passeios pedagógicos muito interessantes. Aquilo me marcou. Eu lembro da gente visitar aterro sanitário, a estação de tratamento de esgoto, a gente visitou uma usina hidrelétrica, a gente visitava o planetário, então foi várias visitas ali, e isso eu achava muito legal, eu saí da escola e isso me atraía muito, cara,
talvez seria uma coisa interessante de eu fazer. Parece que todo mundo gosta, eu também gosto, isso aí se eu for desse jeito. E acabou que eu trouxe um pouquinho disso. Hoje lá na escola eu sou o professor das visitas. Eu que marco, que agendo visita, que programa, que organizo. Os professores acolhem também, ajudam. Então acho que foi um pouco disso, um pouco desse professor, um pouco da minha família, talvez grande parte. Eu tenho meu irmão, Pedro Henrique, como um grande farol na minha vida, além dos meus pais, mas profissionalmente ele seria ali minha referência. Ele também é professor de português. E eu e minha irmã seguimos na docência também, talvez por ver ele assim como norte, né, como um exemplo dentro de casa. Então ele sempre foi um grande incentivador da minha jornada, aí, meu, da minha irmã, e nós viramos professores também. Então acho que esses dois foram os motivos principais. E veja que, para além da docência, você escolheu uma área bem específica para exercer a docência, que é a física. E por que a física? Essa é uma pergunta, até hoje. Por que não foi educação física, ser um professor amado, chegar na escola, todo mundo te chamar e gritar e comemorar? Não, eu fui para física. Muito por conta desse professor, o D'Angelo, ele era professor de física, mas eu acredito que talvez como um desafio mesmo para eu me provar para mim mesmo. Eu sofria muito com autoestima, achava que não era muito capaz das coisas e acho que eu via a física ali, não, aquele negócio ali que parece ser desafiador, acho que vai ser bom para mim, vamos ver se eu consigo. E entrei e deu tudo certo. Achei que não ia conseguir, pensei em desistir em alguns momentos, principalmente no começo, mas entrei um pouco meio que perdido, justamente por não ser uma coisa. Muitas pessoas que entram aqui é apaixonado por física desde pequeno, né? E eu não era assim. Foram outros motivos mesmo. E aí, depois que eu entrei aqui, que eu comecei a me apaixonar um pouco mais pela física. E aí, as coisas vão só piorando, né? Depois você começa, vai só piorando. E aí, quando você entra na docência, então, acaba que não tem como. De um jeito ou de outro, se você está ali ensinando uma coisa que você não gosta, que você não é feliz, você não é feliz, né? Então, acho que muito do que eu sou hoje, do eu estar feliz hoje é por conta disso, por conta de eu ter me apaixonado um pouco pela física. E cada dia mais isso vai tá aumentando, esse amor. Acho que é interessante, é importante, né? É importante. E me diga como é trabalhar em uma escola como Gustavo Ritter. Ali é uma... eu sempre, quando eu entrei lá a primeira vez, gente, que loucura é essa, né? Eu entrei, eu lembro até hoje, quando eu entrei na escola, eu fui lá, eu fui na CRE, passei no processo seletivo para ser contrato, professor com regime de contrato, e a CRE, tem esse colégio aqui, é um colégio novo, acho que tinha um ano só de funcionamento, tinha começado, o colégio começou em 2019, tinha um ano só, 2 anos na verdade, acho que não sei, posso estar errado, um ou 2 anos. E quando eu cheguei lá, estava tendo uma aula do saudoso professor Abu. Para quem já foi lá, hoje ele não está mais conosco, saiu, perdeu o contrato, ele era contrato, também perdeu, mas estava tendo uma aula de percussão. E aí eu cheguei na escola, aquele barulheiro e batuque, gente, mas o que está acontecendo? E aí eu perguntei a Naide, que era secretária, tá tendo aula de quê? Não, é aula de percussão, de um curso e tudo mais, então no ensino médio também tem. E aí, depois daquele dia, eu achei fantástico. Eu sempre fui muito ligado à música, por conta da igreja, e sempre gostei. E eu achava muito bacana aqui na UFG mesmo. Você vai ali na EMAC, sempre tem alguém tocando um instrumento. Eu sentia que parece que era vivo, a escola é viva. Porque nunca está parado, você nunca entra lá e está silêncio total. Então, sempre tem alguém, ou uma musiquinha ali das meninas do balé pequenininho ensaiando, ou alguém tocando algum instrumento, um piano de fundo, então sempre tem um barulhinho ali. Isso parece que a escola está o tempo inteiro se movimentando, tá viva mesmo. E me apaixonei por isso. É uma escola bem diferente, um perfil de estudantes bem diferente do normal, é porque a arte traz isso com ela, né? De não ser comum. E é uma aventura, cada dia é uma aventura. Cada dia que você chega lá, pode acontecer alguma coisa na escola, na sala de aula,
Ontem mesmo, até filmei. Ia mandar no grupo, esqueci. Escutando um barulho no corredor, gente, o que tá acontecendo? E o povo passando, correndo, e eu na sala tentando dar aula, né? Mas aí parece que todo mundo percebe, é o instinto aranha, né? Todo mundo percebe quando tem alguma coisa diferente acontecendo. E os alunos, professor, tá acontecendo alguma coisa lá fora, deixa eu ver. Aí já não quieta mais, né? Aí abriram a porta, estavam na escada com um violão, na escada por conta da acústica. Estava na escada com um violão e um violino tocando evidências. Aconteceu de uma hora para outra. E aí deu certo por conta da acústica, o violino, na verdade era uma viola clássica. E os meninos aí chegou e no final tava todo mundo cantando e se conversando ali, interagindo. E depois pronto, acabou, vida que segue, cada um para sua sala, aula normal. Então é uma escola diferente. E aí eu fico feliz e gosto muito dessa peculiaridade. Você teve alguma grande dificuldade para se adaptar? Tá? Não, nenhuma. Parece que eu já era dali. Já cheguei e achei tudo muito interessante. Essa questão do barulho em nenhum momento me atrapalhou, de ter esses barulhos, esses ruídos, né? Em nenhum momento me atrapalhou. E, na verdade, eu acho que foi até mais fácil de me adaptar do que talvez ir para um colégio em que isso não fosse possível, né? Que seria tudo dentro da caixinha, né? Tudo seguindo um padrão. Talvez eu chegando de fora teria dificuldade de me adaptar. Então, só cheguei a me preocupar em ser eu mesmo. E deu tudo certo. O que é um professor para você? O que deveria ser um professor? Essa é profunda, hein? Essa é profunda. Essa é profunda e eu não sei se eu vou conseguir responder. Porque cada dia mais eu tô vendo que tem uma coisinha a mais e que a gente vai se completando, vai aprendendo, vai mudando. Não tem como, se você é um professor e não está se adaptando e mudando cada dia, você não é um professor, acredito eu. Então acho que o professor é isso, é você entender que ele do outro lado tem uma pessoa que tem os sonhos delas, as angústias dela, as feridas, e que ela não vai ser igual eu, que é impossível, não tem ninguém igual, ela não vai pensar da mesma forma que eu, não vai ter os mesmos sonhos que eu, talvez, pode ser que algumas coisas coincidam. Então acho que o professor acima de tudo é você respeitar o momento e o outro ser humano que está ali e tentar motivá-lo a ser a melhor versão dele mesmo. Até esses dias eu dando uma bronca, uma turma lá que é um pouco complicada. Apesar de eu ser professor de física, eu não quero ali nenhum mini ice, eu não quero que eles saiam dali sendo o melhor aluno de física. Claro que a gente tenta ele ser a melhor versão de estudante de física, né? Mas eu não quero que eles sejam um Einstein. Se for, perfeito, mas eu quero que pelo menos eles saiam dali sendo um pouco melhor do que ele foi ontem. Que hoje ele melhora um pouquinho, amanhã seja melhor, entenda que aquilo é pro bem dele e que ele consiga ser feliz dali em diante com aquilo que eu estou ensinando, né? Apesar de a gente ser professor de física, a gente não ensina só física, ensina outras coisas, né? Então acho que é isso, é professor, é a gente participar, a gente viver junto com aquele estudante ali e motivá-lo, né? Ser pelo menos uma ponte até o sonho deles, ou pelo menos um pedacinho da estrada. Enquanto professor formador dentro do GGP, como você vê a sua responsabilidade em formar os licenciados que te acompanham? Isso aí era um problema para mim. Eu, por ser muito novo, talvez, acho que eu sou mais novo dos professores, eu sou mais novo, né? Dos formadores. Tem o Malek, o Danilo, mas o Danilo é mais velho que eu, a Giovana também. Acho que eu sou mais novinho mesmo. E era uma preocupação minha. Nossa, acabei de formar, né? Será que eu consigo? E só que assim, o que me levou muito a querer isso era exatamente o Ritter ser tão diferente que precisasse de outras pessoas viver aquilo que eu estava vivendo. Então, eu achei a escola tão fantástica que eu pensei, cara, o GGP tem que estar aqui, tem que ser um grupo aqui, tem que ter uma conexão lá com a FG, porque com o Instituto de Física, com a universidade, porque isso aqui é muito rico para ficar só aqui.
E acaba que depois que a gente começou com o PGP lá, hoje nós recebemos também o PIBID de dança do IFG, com a professora Janaína. Temos também o PIBID aqui da Letras, a professora Gabriela, de português. Tínhamos, infelizmente foi encerrado por conta que a Murania, professora de matemática, saiu, mas tínhamos também um PIBID de matemática. Então, depois que a gente chegou lá com o PIBID, com estágio, na verdade, começou com estágio, né? A gente foi abrindo portas e caminhos. E eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque, às vezes, muitos que estão aqui nunca entrou numa sala de aula. Assim, claro, como professor, né? Então, ali eles estão. É um processo fundamental na formação deles. E é uma coisa que eu converso muito com os meninos lá, ó. Apesar de vocês estarem vindo aqui, terem que se aproximar dos alunos, não venham só apenas, né? Não venham apenas para assistir minhas aulas. Isso aqui é uma aula de física, e física você está aprendendo muito mais lá na universidade, muito mais. Talvez você saiba até um pouquinho mais do que eu estou falando aqui. E, então, venham mesmo para tentar se tornar parte disso e aprender a se relacionar com os alunos, né? Pegar para dar uma aula. Esses dias peguei o Rogério de surpresa lá, porque eu tava rouco, já tem mais de uma semana que eu tô assim, e eu tava muito pior semana passada. E o Rogério, obrigado, Rogério, tava lá na sala de aula e ele, não, professor, se eu quiser eu explico. Tinha passado, tinha coisa escrito no quadro, os meninos copiando, se você quiser eu explico. E aí foi, ele me ajudou, me salvou naquele dia, porque senão, e ele deu a aula perfeitamente, eu acredito que é um passinho a mais que ele tá dando na formação, né? Então, é uma responsabilidade muito grande participar como professor formador, né? E, e é isso, a cada dia é um aprendizado. Tá sendo difícil, mas é prazeroso também. Qual a maior alegria do professor? Ah, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? É ver os nossos estudantes ali se tornando, evoluindo, né? Se tornando cada vez mais eles, e talvez tendo um pouquinho da gente ali. Ontem mesmo teve uma apresentação, compartilhei no grupo, e o nosso segundo ano de dança estava se apresentando lá no Teatro Goiânia. E aí ver aqueles alunos ali fazendo aquilo que eles gostam, cara, que dá um prazer que a gente arrupia todinho. E eu fico feliz, muito feliz por eles, ó. Tá ali sendo feliz, tá ali sendo ele. Então isso para mim é ver um aluno feliz, é muito grande. Então a gente vê eles assim evoluindo e sentir que aquilo faz sentido para eles é muito, muito gratificante. Outra apresentação também que eu presenciei, e essa arrepiando do início ao fim, sobre o Césio 137. Apresentação de dança, conta a história muito bem e te envolve de um jeito que eu nunca tinha sentido. Assim, lá tem música, dança e teatro, lá no Ritter, né? A música eu sempre tive mais ligado, mas teatro também estava ali mais ou menos no meu campo ali de atuação, né? Que eu já me aventurei também. Agora, dança, não vou mentir, uma vez eu participei de um grupo de dança, lá na igreja também que eu participava. Mas eu tinha a dança assim, um pouco mais distante de mim, sabe? E aí, depois que eu vi essa apresentação dos meninos sobre o CS 137, eu olhei para a dança com outros olhos, sentindo ali aquilo mesmo, os meninos me ensinando, é isso. Então foi muito gratificante. E me diga, qual seria a maior tristeza do professor? Ah, não sei, mas eu fico muito triste quando não é nem quando não me valorizam, mas é quando principalmente os alunos, né, sentem que aquilo ali não tem importância. E na verdade hoje em dia a gente passa por um movimento aí que os alunos acham que aquilo não é necessário para eles.
e o que a gente sabe que não é verdade. E quando eu vejo que alguém tem muita convicção disso, alguns alunos já me falaram, isso me deixa muito triste. Muito triste. Assim, eu saio da sala de aula destruído, porque é totalmente o oposto. Para mim, a função do professor, como eu já disse, é totalmente o contrário disso. É você conseguir motivar ele, conseguir mostrar a importância naquilo que a gente está fazendo, né? E quando ele se convence que aquilo não tem valor, é muito triste para mim. Eu fico assim. Além de falar de desvalorização da classe, falar de uma série de coisas, acho que não é nem relevante. Acho que a tristeza é algo mais profundo que isso, né? A gente, claro, a gente sente. Poderia ser mais valorizado como professor, poderia ter salário melhor, poderia, condições de trabalho melhor. Mas acho que o que mata a gente por dentro é isso. E agora, mais 3 perguntas oficiais para encerrar. As 3 perguntas que eu sempre gosto de fazer. Mas a garganta vai aguentar. Primeira delas, o que é arte? Vai fazer a primeira, depois a segunda, depois a terceira? Sim. O que é arte? Com coração ou com termos mais técnicos, com embasamento na literatura? Não precisa, né? Pode ser com coração, acho Com que é melhor. coração. Cara, eu acho que arte é colocar, é nos colocar para fora. Você pegar tudo que está aqui dentro e mostrar algo que não é palpável, você colocar em movimento, em som, em se expressar com o corpo e você conseguir atingir uma pessoa, você conseguir envolver ela também. E aí se conectar com ela também. Acho que isso é arte, é você expor, transbordar o que está dentro de você para o outro. E esse outro se conecta a você através disso, né? É igual eu falei, eu vendo meus alunos lá, eles dançando e colocando, e você vê que cada movimento é feito com muito entusiasmo, com muito querer, e aquilo te puxa, e é fantástico. E você está ali, ao mesmo tempo que você está entendendo um pouco da história do Césio, você também está vendo aquela pessoa ali, e está dando um pouco de si para você, né? Então, para mim, a arte é isso, é se doar, é a manifestação do seu sentimento de forma visível e palpável. Agora, o que faz a vida valer a pena? Está bem profundo, hein, Gilmar? Está bem profundo. Eu sou uma pessoa muito feliz. Sou uma pessoa muito feliz. E eu acho que essa felicidade, ela é o que faz a vida, para mim, valer a pena. Claro que, por vários motivos, eu sou feliz, né? E eu acho que quando a gente encontra o motivo da felicidade, a vida se transforma e passa a ter valor, né? Então, por muito tempo, a gente corre atrás da felicidade, corre atrás da felicidade, corre atrás da felicidade, e às vezes está aqui a felicidade e você não está vendo. E quando você entende o real motivo da sua felicidade, da sua alegria, você, você coloca valor naquilo, né? Na vida. Então, para mim é isso. É um pouco disso. Eu lembro muito de uma frase, numa música do Emicida, que também fala sobre o amor. O amor entre as pessoas, o amor por você. Se não fosse o amor, seria tudo em vão, né? E eu acho que o amor traz a felicidade te aproxima do amor, os dois andam juntos. De certa forma, não tem como separá-los. E eu acho que é isso. Quando a gente encontra esse motivo, a gente é feliz e vale a pena viver. Então, agora, a última pergunta que eu faço.
e mais emblemática de todas. João Lucas, o que é educação? Educação, para mim, transformação. Transformação. E aí vem um pouco daquela frase, né? Famosa frase do Paulo Freire. A garganta falhando. Paulo Freire, de que eu sozinho não consigo transformar muita coisa, né? Não consigo fazer muita coisa, mas a gente planta uma sementinha, transforma um pouco do outro, um pouco daqui, um pouco dali. E a educação tem esse papel, né? E essas pessoas que são tocadas, que são transformadas, transformam algo muito maior. E para mim é isso. A gente está cada dia mais evoluindo e melhorando, sendo pessoas melhores, ajudando, melhorando o outro. Acho que para mim é isso. Certo, então podemos encerrar por aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo e conversar com a gente, de certa forma, porque nós somos uma comunidade que nunca está só. Obrigado por vir aqui, dedicar um pouco do seu tempo, compartilhar um pouco da sua história, das suas vivências. Me sinto grandemente honrado, aprendo muito com vocês, aprendi mais hoje e agora. Eu espero que possamos nos encontrar muito por aí. Eu agradeço, o prazer é todo meu, é sempre bom vir aqui. Não sei se falei aquilo que deveria ser dito, se esperavam ouvir, mas é isso, é um pouco de mim, né? Então, muito obrigado.